Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memórias de Galópolis, que nessa temporada traz memórias sobre a juventude em Galópolis ao longo das gerações. Eu sou a Andressa Pagliosa. E eu sou Eduardo Ecker. E somos estudantes da disciplina de Juventude e Desenvolvimento Pessoal da Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis. Hoje, nossa convidada é a Rita. Seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Rita Fátima Furlon. Qual é a sua idade quando você... 66. 66. Quando você nasceu? 19 de 1 de 58. Tá certo. Desde quando você mora em Galópolis? 66 anos. Desde sempre. Desde que eu nasci. E o pior é que eu nasci aqui. É? Nasci em casa. Nasceu em casa? Parteira. Na época era uma parteira. Na época da sua juventude, existiam espaços de lazer, sociabilidade, esporte, cultura, essas coisas? Olha, na época, até eu morava... Na época eu morava mais aqui perto da Cruz, que a gente chama aqui. Uhum. Depois nós se mudamos lá para perto do campo. Então, nós tínhamos uma turminha que nós passávamos o dia, reverso à escola, praticamente no campo, jogando futebol. Nós tínhamos meninos, meninas, e então a gente passava o dia inteiro, na época dos, vamos dizer, do 7, 8, 9, até os 12 anos. Ai, que legal. Aí depois a gente também tinha que ajudar em casa, senão apanhava, né? Você tinha que começar a trabalhar desde cedo daí? Eu comecei com 13 anos a trabalhar fora. Cedo, bem cedo. E trabalhava aqui mesmo? Sim, eu comecei trabalhando aqui na vila, numa malharia. Uhum. Bem legal. E tinham festas, eventos para a juventude naquela época? Nós tínhamos uma turma que estudávamos juntos. Tinha o Nestor, o Luiz, a Gema, a outra Rita, a Chala, Clarice, a Leura. Vou me lembrar, a outra Rita, tinha mais uma. Nós tínhamos uma turma, o que a gente fazia? Que não tinha espaços. Tinha um salão, mas ali eram feitas festas grandes, não pequenas para nós, grupo pequeno. Então, o que a gente fazia? Se reunia na casa de um, que tivesse um porão, e fazia as reuniões dançantes no domingo de tarde. Ah, que legal. Na casa de um, na casa de outro. Às vezes a gente fazia na casa da Leura, às vezes a gente fazia na casa do Valmor, que era outro rapaz que estava com nós. Então... duas vezes por mês a gente fazia essas reuniões. Porque não tinha um salão para fazer coisinha pequena. Sim. Então a gente fazia dessa forma. Se reunia na casa de um, que os pais também não deixavam a gente sair muito na época. Então o que a gente fazia? Ia na casa, então, lá na casa do fulano tu pode ir. Então a gente se reunia onde podia ir. Aí fazia uma comida, um churrasco? Não. Só... A gente fazia umas comidinhas e botava música. A gente botava papel celofã nas lâmpadas. Só que um cuidava quando a mãe da pessoa chegava, nós tirávamos. Para nós não apanhar. Pois é. E em questão de trabalhos, vocês tinham oportunidade de trabalho aqui na região mesmo? Aqui, eu comecei a trabalhar aqui na malharia. Era a malharia, na época a gente chamava malharia do seu Dorvalino. Mas a maioria do pessoal trabalhava no lanifício na época. Sim. Então a gente tinha empregos aqui, porque tinha o moinho, tinha o lanifício e tinha essa malharia. Então a gente tinha opções para trabalhar. E algumas outras memórias marcantes que tu se lembre de viver aqui, tem alguma? Olha, para mim, que marca mais é assim, ó, nós não tínhamos cercas em casa. Sim. Nenhuma. Então eu entrava na casa do vizinho a hora que eu quisesse, a porta sempre estava aberta, destrancada. Nós nunca tínhamos, assim, ter que tocar a campainha da casa de alguém. E a gente vivia praticamente, quando a gente estudava, como a gente começou a trabalhar cedo, a gente ia para casa em turmas. E a gente não tinha perigo nenhum. A gente às vezes sentava na casa da primeira que a gente levava, ficava conversando até tal hora. Nós não éramos importunados em nada. A gente tinha aquela turminha que a gente sempre estava junto, então era uma coisa boa. Hoje em dia só tem cercas, a gente não consegue sair de casa,
Tu não tem como passear que nem a gente passeava antigamente. Antes era um lugar mais tranquilo. Era mais calmo e mais tranquilo. E isso mudou, vamos dizer assim, uns 30 anos para cá. E você acha que Galópolis evoluiu positivamente desde a sua juventude até agora? Vamos te dizer em que sentido. Em aspecto de eventos, festas, regrediu. Porque o nosso prédio do Círculo foi destruído. Sim. As festas que tinham até a gente chamava de CTG, que era a Associação Aragdas, e também não existe mais. Então, as nossas crianças, a nossa comunidade não tem mais onde ir. Não tem mais diversão. Não. Então, para mim, regrediu. Sim. E muito. Porque não tem mais nada para fazer. Sim. Antigamente a gente tinha. Hoje em dia as crianças vão aonde? Não tem mais. Não tem local para eles ficarem, para se divertirem, uma coisa sadia. Não tem mais lugar nenhum. Não tem mais nenhum espaço para eles. Não. Por isso até que a gente está lutando pelo prédio ali. Vamos ver se a gente consegue. Boa ideia. É certo, muito obrigada, então, Rita, pela sua participação no nosso podcast. E você autoriza a publicação deste podcast depois de ouvi-lo? Com certeza. Tá certo, então. Por favor. Muito obrigada. Imagina, disponham sempre.